Nós estamos no penúltimo domingo de dezembro e estamos na última mensagem da série Jesus, a Viva Esperança. E nessa ocasião eu quero, de forma alguma, perder a oportunidade de falar sobre a grande mensagem do Natal. Então o tema da nossa mensagem nessa manhã é: permita a esperança nascer ou renascer em você. Diga isso comigo: eu permito, pode ficar melhor, eu permito a esperança nascer ou renascer em mim. O que vai definir se ela vai nascer ou renascer? O como a esperança está dentro de você agora. Se ela já nasceu, muito bom. Talvez você precisa de uma experiência de renascimento da esperança. Mas se ela ainda não nasceu, a boa notícia é que Jesus, a viva esperança, quer nascer no teu coração nessa manhã. Então, dentro desse tema, eu gostaria que você pensasse comigo: o que é o Natal? O que é o Natal? A grande mensagem do Natal não é encontrada nos grandes banquetes, nas grandes ceias, não é encontrado nas vitrines decoradas, ou tampouco não é encontrada nos presentes que nós trocamos, na luz que nós vemos na cidade ou dentro de casa, em nenhum desse lugar. E vejam, não há nada de errado nisso, não há nada de errado em você dar e receber presentes, não há nada de errado em você colocar a luzes de Natal dentro da sua casa. Não há nada de errado em você fazer compras em vitrines que chamam a sua atenção. Mas há algo de muito errado se isso distrai a sua atenção sobre o real sentido do que é o Natal. Então, o que é o Natal? Obrigado, Damião. Embora a gente entenda muito conceito sobre isso, a mensagem do Natal, como disse o Roberto aqui que me antecedeu, para a gente entender o que é Natal, nós precisamos recuar 2030 anos atrás e irmos até uma manjedoura na cidade de Belém. É ali que nós vamos encontrar o sentido real do que é Natal. Naquela manjedoura houve um fato histórico, o fato que mudou o curso da história humana, e esse fato trouxe à luz Cristo. A palavra diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu. E olha que interessante, irmãos, Natal não é sobre um bom velhinho vestido de vermelho que carrega um saco nas costas. Natal é sobre um homem que, vestido de vermelho do seu próprio sangue, subiu na cruz do Calvário e gritou: está consumado. Natal é sobre o segundo e não sobre o primeiro. E tem muita gente que fica bravo porque hoje a sociedade está na onda do politicamente correto. Essa coisa chata do politicamente correto. E aí o pessoal diz assim: ai pastor, não deve desiludir as crianças por causa do Papai Noel. É desiludir as crianças têm o direito de imaginar. Irmão, a criança tem um direito se a família entender que isso é bom para ela. Não é uma sociedade que dita o padrão. Até porque meu filho está aqui com 19 anos e ele nunca ouviu falar de Papai Noel. Descobriu por conta e risco, descobriu por suas próprias decisões e tal. Eu nunca fiz questão de apresentar um Papai Noel para ele. Ai pastor, como você é duro, como você é insensível à realidade das crianças. Pois é, irmãos, tem muita criança alimentando nessa figura o pai que elas não tiveram. Quando na verdade a figura central aqui não é o Noel. A figura central aqui é o Cristo crucificado. É aquele que morreu e deu a vida pelos nossos pecados. Alguém diz amém para isso? Amém. Mateus capítulo 1,
Eu quero ler um texto muito próximo daquele que o Roberto leu. Mateus capítulo 1, e verso 21 a 23, diz a palavra: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, que significa Deus conosco. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O texto de Mateus 1 vai comentar que Jesus nasce com o objetivo de salvar o povo dos seus pecados, e ele nasce como cumprimento da profecia. Então veja, Jesus não é só o cumprimento da profecia, e ele não é só aquele que salva dos pecados. Ele é o que salva dos pecados e o que cumpre a profecia. Aliás, não cumpre só a profecia, ele cumpre também toda a lei. Mateus 5,17, o próprio Jesus vai dizer que ele não veio abrogar a lei, mas veio cumprir a lei. Então veja, Jesus é o verbo que se fez carne, ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento da profecia, e ele é o salvador do mundo. É isso que o texto sagrado vai dizer. O nascimento de Jesus, ele é uma realidade de Deus entrando na história humana como nunca antes. Deus foi o criador da história humana, é verdade. Gênesis 1 vai mostrar isso. Mas em Cristo, Deus entra na história humana de uma forma que ele nunca participou antes. O verbo se faz carne. A própria história humana foi dividida entre antes e depois de Cristo. Se alguém questionar e nos perguntar sobre a importância de figuras históricas, líderes mundiais, ou até mesmo de outras lideranças religiosas, a única pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: a história foi dividida entre antes e depois dessa figura? A história foi dividida entre antes e depois de Buda? A história foi dividida entre antes e depois de Hitler? A história foi dividida entre antes e depois do imperador César? A história foi dividida entre antes e depois de Abraham Lincoln? Não. Sabe por quê? O único que dividiu a história entre antes e depois dele foi Jesus Cristo. O único. O único. Vão se passar os séculos, vai se cumprir toda a palavra, e nenhum homem na história humana teve essa autoridade de dividir a história entre antes dele e depois dele. Só Jesus. Ele nasceu de uma condição muito humilde, mas com uma missão muito específica: salvar os homens dos seus pecados, e como o Roberto antecipou aqui, nos conectar novamente com Deus. Interessante que quando Jesus nasce, irmãos, todo mundo fica desesperado. Herodes fica desesperado e estabelece uma matança contra os meninos com menos de 2 anos. Pilatos fica desesperado. As autoridades religiosas e políticas ficam todos desesperados, porque eles sabem que algo estava acontecendo. Para que magos ou sábios viessem do Oriente para cá, para poder adorar o menino, adorar a Deus pela vida do menino, era porque algo muito especial tinha acontecido. João capítulo 18, verso 37, vai mostrar para nós o desespero de Pilatos. Quando Pilatos se depara com Jesus, a pergunta do Pilatos é a seguinte: tu és rei? Olha a preocupação dele. Tu és rei? E Jesus responde para Pilatos: você diz que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo.
Olha que interessante, irmão. Jesus, ele confirma diante das autoridades romanas, das autoridades judaicas, ou de qualquer outro nível de autoridade, que ele nasceu para cumprir esse propósito. Jesus não precisava de autoconfirmação. Jesus não precisava que alguém dissesse para ele quem ele era. Jesus não precisava de ninguém dando mensagem de aceitação, de autoestima, de força para ele, porque ele era a própria esperança. Ele era o próprio Filho de Deus. Então a ideia que a gente precisa carregar é muito simples. Eu preciso permanecer nesse Jesus, momento após momento da minha vida, para que as minhas expectativas estejam alinhadas às dele. Irmão, isso aqui é extraordinário. Se você terminar o culto, você vai ali próximo ao bebedouro, você vai ver um mural de milagres, de testemunhos. Já colamos alguns ali e vão aparecer outros que a gente vai colar. Mas eu gostaria que você visse quanto que Deus tem operado neste ano. E sabe o que é mais lindo, irmãos? A maior parte daqueles testemunhos não foi gente que parou a sua vida por causa de uma necessidade. Presta atenção nisso. Não é porque a gente parou a vida e diz: ai, agora eu recebi um diagnóstico, meu Deus, minha vida acabou, eu preciso buscar uma cura e um milagre desesperado. Negativo. A maior parte daqueles milagres é de gente que tocou a sua rotina, dia após dia, confiando e descansando no cuidado de Deus. E aí sabe o que aconteceu? A palavra se cumpriu, a pessoa buscou o reino de Deus, buscou a sua justiça, todas as demais coisas foram acrescentadas. Então milagre, eu costumo dizer isso aqui, irmão, não espiritualiza muito milagre, porque milagre é a rotina de Deus, é o dia a dia de Deus, é andando com Ele na jornada e vivendo milagres. Todos os dias da nossa existência na terra, Deus quer liberar sobre nós milagres. Milagre é a rotina de Deus. Agora, a gente precisa ficar esperto. Por que precisamos ficar esperto? Porque tem muita gente que está deslocando a sua fé para um milagre e não vive. Enquanto tem muita gente deslocando a sua fé para o relacionamento com Jesus, e por causa disso tem vivido milagres extraordinários. Qual é a nossa escolha? Como a esperança ganha espaço em nós? Ou como a esperança nasce ou renasce em nós? De 4 formas. Permita explicar cada uma delas. Primeiro, a esperança, ela nasce ou renasce em nós através da humildade para reconhecer que sem Jesus estamos perdidos. Você pode dizer isso comigo? Sem Jesus, eu estou completamente, terrivelmente, totalmente perdido. Irmão, precisa de uma dose de humildade para reconhecer isso. Sabe por que precisa? Não é só de boca, é de atitude. O povo de Deus aprendeu a depender única e exclusivamente dEle. E para que isso aconteça, nós precisamos de humildade. Humildade para reconhecer isso. João capítulo 3, verso 18 e 19, a palavra diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no unigênito nome do Filho de Deus. Verso 19 de João 3, vocês podem ler? 1, 2, 3. Vocês não me deixaram tomar água, né? Pastor, cadê a projeção? Eu estava contando que você já tinha aberto a Bíblia e já ia ler, entendeu? Por isso que eu pedi, mas não tem problema. Foi um ensaio, no próximo vocês leem, eu vou ler aqui, tá bom? João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. A pergunta que não quer se calar: quem aqui se considera uma pessoa má? Levante a sua mão. Muito bom. Temos uma quantidade de 10 ou 15% do nosso auditório que se considera mal. Eu também faço parte disso, olha lá. Eu também faço parte, eu sou mal. Mas irmãos, para pensar. A gente gosta de ser considerado pessoas más ou pessoas boas? Por quê? É agradável. A gente gosta de ser considerado bonzinho. Nossa, como aquela pessoa é boazinha. Ninguém gosta de ser considerado mal. Nossa, como essa pessoa é má, ruim, distrata, maldosa. Por que a gente não gosta de ser considerado mal? Porque há uma aversão ao mal. E há uma aceitação e uma associação ao que é bom. Então veja, a mensagem do Natal, segundo Tim Keller, ele que faleceu em maio desse ano, dormiu e está descansando nas moradas eternas. Tim Keller dizia o seguinte, que a mensagem do Natal é que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho e enxergaremos a nossa realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. Ou seja, ninguém quer ser considerado mal. Ninguém quer ser considerado que anda nas trevas. Todo mundo quer ser considerado como luz. Todo mundo quer ser considerado bom. Mas o próprio Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse: bom não há ninguém a não ser Deus. Então olha, é preciso humildade para a gente reconhecer que sem Jesus, irmão, nós somos maus. Sem Jesus nós somos péssimos. Sem Jesus nós somos horríveis. Sem Jesus nós somos vingativos. Sem Jesus a gente quer retribuir a ofensa que os outros nos causam. Sem Jesus a gente quer descontar, a gente não quer perdoar, a gente não quer amar, a gente não quer cuidar, a gente não quer servir. Essa é a realidade. Sem Jesus nós somos um bando de egoístas, ingratos, maldosos, que se alguém atravessar no nosso caminho a gente atropela. Duro ouvir isso? Duro ouvir isso? Essa é a minha e a sua realidade. Sem Jesus nós não passamos disso. Sem Jesus nós não passamos de escuridão, de maldade, de egoísmo, de ódio. Por isso que em João 8,12 Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que para ter luz a gente depende de andar com Ele. Eu não tenho luz porque eu sou bom, eu não tenho luz porque eu tenho uma boa criação, eu não tenho luz porque meus pais deixaram herança para mim, não. Eu tenho luz porque eu estou com Jesus. Ele é a luz da minha vida. Você pode dizer isso comigo? Jesus é a luz da minha vida. É por isso que temos luz, irmão. João Calvino tinha uma frase excelente, que eu gosto muito. Ele dizia: se vocês verem algo de ruim em mim, sou eu. E se vocês verem algo de bom em mim, é Cristo em mim. Então, irmãos, a gente tem que parar com essa historinha de somos generosos, somos bonzinhos. Parece que final de ano, época de Natal, entra um tal de espírito natalino. Natalino. Boa, Wesley. E aí as pessoas ficam tudo bonzinha. Eu sou generoso, eu dou cesta básica, eu quero dar um presentinho para uma criança, eu dou gorjeta,
pro garçom que me atende, eu dou. Irmão, isso é o ano inteiro. Não depende de época de ano. Quem está em Cristo sabe que essa é a realidade do cristão durante toda a vida. Não durante época de Natal. É a mesma história. Está aqui minha mãezinha, eu trato minha mãe bem só no mês de maio. Só no mês de maio eu dou presente. Só no mês de maio eu homenageio, eu digo que eu amo ela, eu ligo para ela, eu faço vídeo chamada com ela. Só no mês de maio. Hipocrisia, irmão. Isto é hipocrisia. Qual é a realidade? Nós somos maus em essência, e se há algo bom em nós é Cristo. Jesus em nós é a esperança da glória. Número 2, a esperança nasce ou renasce em mim quando eu tenho gratidão contínua. Você pode dizer isso comigo? Gratidão contínua. Veja, não é ato de gratidão. É uma gratidão que seja contínua. Contínua. Eu não sou grato só no final do ano. Você não deve ser grato só no final do ano. A gente deve ser grato durante o ano inteiro. Gratidão contínua é o ingrediente que constrói ambientes e relacionamentos saudáveis. Se eu fosse você, eu não perdi isso aqui. Diga isso comigo: gratidão contínua é o ingrediente que constrói relacionamentos e ambientes saudáveis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olhe para qualquer ambiente adoecido que você vive, que você frequenta, que você passa por ele, e faça uma reflexão. Qual é o nível de gratidão que há nesse ambiente? Olhe para os seus relacionamentos. Veja quais desses relacionamentos são adoecidos, são traumáticos, e faça a seguinte pergunta: qual o nível de gratidão que há nesse tipo de relacionamento? O que nós aprendemos com Jesus é que a gratidão precisa ser um exercício contínuo. Gratidão é uma atitude de quem tem Cristo habitando em si. E isso constrói relacionamentos e ambientes saudáveis. Quando se fala de gratidão, eu lembro, sabe de quem? Dos 10 leprosos. Olha o que a palavra diz em Lucas capítulo 17, verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Lucas 17, verso 17, diz assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Interessante, 10 leprosos curados, apenas um agradecido. Se você fizer a conta, isso equivale a 10%. 10%. 90% dos que foram curados, quem é Jesus? O que Jesus fez por mim? Não preciso de Jesus. Seguiram a vida deles. Mas um desses samaritanos, um desses leprosos que era samaritano, ele volta. A Bíblia diz que ele volta para render graças. Render graça, irmão, é a expressão de gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido grato pelas pessoas que Deus te levantou para te dar apoio e suporte durante o ano de 2023? Você tem expressado a sua gratidão
agente que foi estratégica na tua vida nesse ano de 2023. Porque você sabe que sem essas pessoas, sem Deus colocando essas pessoas nos teus caminhos, você teria mais dificuldade para tomar decisão, você teria mais dificuldade para se conectar ao seu propósito. Você tem sido grata, filhos, vocês têm sido gratos aos seus pais? Pais, vocês têm sido gratos aos seus filhos? Maridos, vocês têm sido gratos às suas esposas? Esposas, vocês têm sido gratas aos seus maridos? Porque, irmão, às vezes a gente não sabe porque um ambiente fica pesado. E aí quando a gente vai examinar, esse ambiente está escasso de gratidão. A ausência de gratidão seca o vigor espiritual de um ambiente. A ausência de gratidão faz a gente ficar mal, estorricado, infrutíferos. A ausência de gratidão, ela muitas vezes é justificada porque a pessoa tem falhas e defeitos. Dou um exemplo. Você não quer ser grato porque a pessoa pisou na bola com você. Porque na sua mente, se você for grato com essa pessoa, você vai estar validando o erro dela. E você perde uma baita oportunidade de dizer: muito obrigado. Você foi bênção de Deus para a minha vida nesse ano de 2023. Eu quero aqui expressar minha gratidão. CBN, obrigado por vocês serem pacientes comigo. Porque eu sei que eu não sou o pastor ideal. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu erro. Obrigado, a Nádia está no Ministério Infantil, o Pedro deve estar por ali. Mas eu quero agradecer a minha família, a Nádia e o Pedro, porque eles foram pacientes comigo nesse ano. Muito pacientes. Uma paciência absurda comigo, que eu acho que nem eu mesmo teria comigo. Eles tiveram. Então a pergunta é: você é grato com quem te dá suporte para você seguir na vida? Ou é obrigação? Você acha que a pessoa é obrigada? Não, é obrigada, é família, é igreja, é pastor, é líder, é assim mesmo. Cuidado, a ausência de gratidão pode estar secando o ambiente dos seus relacionamentos. Em terceiro lugar, a esperança nasce ou renasce em mim quando eu desfruto da paz que eu tenho recebido. Diga isso comigo: eu desfruto da paz que Jesus me deu. Quando Jesus vai falar sobre paz, ele usa a expressão paz dentro de um contexto onde ele está falando de dor, sofrimento. Ele está predizendo aos discípulos que ele seria crucificado. E é nesse contexto de dor e sofrimento que Jesus usa a palavra paz. Então, abra comigo João 16, e vocês vão ler isso comigo no verso 33. Olha o que Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus está falando de paz, irmãos, num ambiente caótico. Ele está falando que ele vai ser morto, que ele vai ser espancado, que ele vai ser crucificado, que o Filho do Homem vai morrer, vai ficar 3 dias sepultado e depois vai ressuscitar. E nesse contexto turbulento, Jesus fala sobre paz. Olha que interessante. Não é a paz que conseguimos alcançar através da nossa capacidade de resolver problema. Porque tem muita gente que interpreta a paz como isso, não é? Não, quando eu conseguir resolver aquele problema, eu vou ter paz. Não é esse tipo de paz que Jesus está falando. É um tipo de paz
que traz convicção e certeza para nós quando a gente está no olho do furacão. Eu não preciso sair do furacão para sentir paz. No olho do furacão, eu tenho a presença do príncipe da paz. É no olho, irmão. É quando a situação está caótica. É quando o sapato apertou que você não tem para onde sair. Não é quando você aplica a sua capacidade de resolver conflito e problema. E aí você acha, agora eu vou ter paz. Não, não é esse tipo de paz. Jesus está falando para a paz dos discípulos no capítulo 16 de João, onde ele está falando sobre perseguição, sobre o que ele ia sofrer, sobre os seus traumas, e ele está falando sobre paz ali. No grego, a palavra paz é eirene. No hebraico é shalom. Significa muito mais que um sentimento de bem-estar momentâneo. Significa muito mais do que ausência de guerra. Paz significa 3 coisas que eu gostaria que você repetisse comigo para nunca mais você esquecer. Número 1, diga comigo: ter paz significa estar seguro e totalmente dependente de Deus. Primeiro, seguro e dependente de Deus. Número 2, diga comigo: ter paz significa ver o cuidado de Deus, mesmo quando a maldade triunfa. Irmão, o mundo é mau. E posso te dizer uma coisa, na maioria das vezes o mal vai triunfar. E aí, por causa disso você vai perder a paz? O mundo está em guerra. O mundo está em escassez econômica. O mundo está vivendo mudanças climáticas. O mundo está vivendo ambientes catastróficos de cumprimento da profecia. Por causa disso você vai perder a paz? Só se for a tua paz. Só se for a paz que você consegue com a sua competência, com a sua capacidade de lidar com o conflito. Essa aí você pode perder. Agora, se você tiver a presença do príncipe da paz, irmão, pode estourar uma bomba atômica na sua vida. Pode se levantar o pior exército. Se você tem o príncipe da paz, ele traz no seu coração o que Paulo chamou de paz que excede a todo entendimento. Você não consegue descrever, você não consegue falar, você não consegue explicar. Alguém pergunta para você: como é que você consegue ter tanta tranquilidade, o mundo caindo em cima de você? Eu tenho o príncipe da paz. É sobre isso. Em terceiro e último lugar, para ficar gravado, diga comigo: ter paz significa confiar na presença do príncipe da paz em nós. É sobre isso, irmãos. Mateus capítulo 1, onde a gente leu, diz que ele é Emanuel, que se traduzido significa Deus em mim, Deus em você, Deus em nós. Independente de como o mundo esteja, eu tenho o príncipe da paz. Temos tranquilidade, irmão. Temos tranquilidade. Então a esperança nasce ou renasce quando a gente desfruta dessa paz que nós temos recebido. João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Jesus disse assim, eu vos dou a minha paz. Quantos aqui permitem a paz de Jesus substituir a sua paz? Quantos aqui permitem?
É sobre isso, irmão, o Evangelho. A paz de Jesus substitui a minha paz. Pastor, mas o ambiente é caótico, é catastrófico, é terrível, é indescritível. Não importa. Nós temos o príncipe da paz. É sobre isso. Quarto e última maneira da gente ver a esperança nascendo ou renascendo em nós. Quarta e última. Reconhecer que o melhor de Deus habita em nós. Você pode dizer isso com o melhor de Deus habita em mim. Você já deve ter ouvido falar, e eu, por muita ignorância, já falei isso várias vezes no passado. Eu usei a expressão assim: o melhor de Deus está por vir. Quantos já ouviram essa expressão? Talvez você tenha ouvido de mim, irmão. Porque na ignorância eu usava essa expressão. A Bíblia, na verdade, mostra que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e vai retornar. Acho que você não entendeu. O melhor de Deus já veio, irmão. Cumpriu a missão dele. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu assunto aos céus, está à direita de Deus, e Ele voltará em glória para nos buscar. Esse é o melhor de Deus. Jesus é o melhor de Deus. Então, eu preciso reconhecer, para que a esperança nasça ou renasça em mim, eu preciso reconhecer que o melhor de Deus habita em mim. Jesus é o melhor de Deus, Ele habita em nós, a gente tem tudo que precisamos, o melhor de Deus já está em mim. Você pode dizer isso comigo? O melhor de Deus está em mim. Diga: eu tenho tudo o que eu preciso. Talvez na sua mente humana, você ache que o que você precisa é um saldo bancário maior. Talvez na sua mente humana você ache que o que você precisa é um carro melhor. Talvez na sua mente humana o que você precisa é uma viagem para um lugar melhor. Mas quando a gente permite a mente espiritual governar, a mente de Cristo, a gente entende que nós não vamos ter o melhor. Nós entendemos que nós já temos Ele já está aqui. Ele já está em nós. Eu gosto muito do Simeão. Simeão aparece em Lucas capítulo 2, e ele é um exemplo de quem viveu essa experiência de ter o melhor de Deus sobre ele. A palavra diz em Lucas 2, verso 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Diga isso comigo: o Espírito Santo estava sobre Simeão. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, Simeão vai ao templo. E quando os pais, José e Maria, trazem Jesus para apresentar Jesus, então Simeão toma Jesus nos seus braços, louva a Deus e disse, verso 29 de Lucas 2: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Simeão levanta Jesus, irmãos, o bebê. E essa cena é maravilhosa, porque na verdade não era Simeão que tinha Jesus nos seus braços. Na verdade era Jesus quem tinha nos seus braços o Simeão. Simeão achava que estava levantando Jesus, mas Jesus estava dando àquele ancião
a oportunidade de ter o Cristo vivo nele. Ele não apenas vê o bebê, Simeão não viu apenas o bebê, Simeão viu o Salvador do mundo. Simeão não viu apenas uma criança nos seus braços, ele sabia que ele estava nos braços da salvação eterna. Simeão, ele faz uma afirmação poderosa, verso 29, acompanhe comigo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Que convicção é essa, irmão? Que convicção é essa? A certeza que Simeão carregava é que ele cumpriu o seu propósito de vida, é que Jesus estava nele e ele em Cristo de tal forma que ele poderia morrer naquele momento. Ele poderia partir naquele momento. Ele disse: pode despedir o teu servo em paz, pode despedir, porque os meus olhos viram. Ah, quantos nossos olhos verem o Jesus Cristo ressurreto. Ah, quando os nossos olhos se abrirem, irmãos, para ver, a gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai se desapegar tanto dessa vida terrena que nós vamos usar as palavras de Simeão: Senhor, pode me despedir. Eu já vi, eu já experimentei, eu já desfrutei, eu provei e vi que o Senhor é bom. Mas nós somos uma geração que prova pouco de Deus, irmão. Nós provamos pouco de Deus. Muitos de nós estamos caminhando com Jesus porque queremos solução dos nossos problemas. Muitos de nós caminhamos com Jesus porque queremos ser livres do inferno. Eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Então, se eu vou para o céu, eu vou atrás daquele que me garante a eternidade no céu, que é Jesus. Mas, irmãos, quando a gente encontrar contentamento na presença de Jesus, quando a gente levantar Jesus em nossa vida, como Simeão levantou, quando Jesus for levantado em nós, como Simeão levantou Jesus, os nossos olhos vão se abrir. Vai ter um desapego total da nossa vida. Total. E nós vamos dizer como ele diz: Senhor, pode me despedir, pode me levar. Os meus olhos viram, os meus olhos viram. Eu termino dizendo que Jesus veio, viveu e venceu. Veio, viveu e venceu as trevas. E por causa da sua vitória, nós também venceremos através da fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. Como você está terminando 2023? Sem esperança? A boa notícia é que Emmanuel, Deus conosco, não está próximo, Ele está em nós. Por isso que eu gosto muito dessa canção que nós cantamos aqui no louvor: enche-me, enche-me, até transbordar, derrama da sua glória. Sabe por que Ele tem que encher, irmão? Porque eu não tenho que convidar Ele para vir, Ele já veio, Ele já está aqui, Ele já está em mim e em você. Deixa eu te perguntar, Fernando, como é que você se sentiria se você está aqui no auditório e eu dissesse aqui: vai lá chamar o Fernando para mim, e o Fernando está gritando: ô pastor, estou aqui, vai lá, chama o Fernando para mim, e eu ignorasse a sua presença, como é que você se sentiria, Fernando? Se sentiria mal, rejeitado. O Fernando está aqui. Tem muitos de nós pedindo para o Espírito Santo: vem Espírito Santo, e ele está mal com a gente porque ele já está em nós. Ele já está. Você que não percebeu ainda. Então não é vem Espírito Santo, é encha-me, enche-me de ti.
governa a minha vida, governa o meu pensamento, governa o meu sentimento, governa as minhas atitudes, governa a minha reação, governa tudo que eu tenho e estou, Senhor. Vem e encha-me, encha-me. Não ignore a presença do Espírito Santo, Ele já está em ti. Se você confessou com seus lábios, acreditou com o seu coração, a Bíblia diz que ninguém faz isso se não for por intermédio do Espírito Santo. Ele já está. Agora, se você está percebendo Ele ou não, é uma outra história. É uma outra história. Peça mais sensibilidade, peça mais tato para perceber o Espírito Santo, mas que Ele já está, Ele já está. Essa é a Bíblia. A minha oração, irmãos, é que a gente termine 2023 mais cheios do Espírito Santo do que a gente começou. Que a gente termine 2023 amando mais Jesus do que a gente começou o ano. A minha oração, irmãos, é para que 2024 seja um verdadeiro transbordar, um verdadeiro mover de poder na sua vida. Que você seja sensível à voz do Senhor, dê crédito à voz do Senhor, não endureça a voz do Senhor quando Ele falar ao teu coração, mas que você se quebrante, se renda e reconheça: Jesus, eu não sou nada sem a tua presença, eu não sou nada sem o Senhor. Que você reconheça, que você se dobre, que você viva mais dependente, que você viva mais disposto. Vamos nos colocar de pé. Ministério de Louvor, por favor. Eu quero te convidar a orar nessa manhã. E eu gostaria que você se envolvesse com o Espírito Santo. A palavra diz que às vezes a gente não sabe nem o que orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Às vezes você não vai ter nem palavra de oração, mas o Espírito Santo vai colocar nos teus lábios, no teu interior, o que você precisa interceder, o que você precisa clamar. Então, eu gostaria que você clamasse ao Senhor, que você adorasse a Deus, que você reconhecesse que a esperança nasceu ou renasceu em você nessa manhã, que você agradecesse a Ele por isso. Nós podemos levantar um altar de gratidão ao Senhor, igreja. Vamos levantar esse altar de gratidão ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor em nós é a esperança da glória. Temos esperança porque o Senhor vivo estás. O Senhor reina sobre nossa vida. Obrigado por cada detalhe desse ano de 2023. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que o Senhor levantou para nos dar suporte nesse ano, para nos apoiar, para nos impulsionar. Obrigado, Senhor, por cada conflito, cada desafio que nos fez enxergar o quão dependentes somos de Ti. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque em 2023 não tivemos tudo o que queríamos, mas tivemos tudo o que nós precisávamos, Senhor. Obrigado por nos suprir, por nos abastecer. Obrigado, Espírito Santo, por vir morar em nós. Obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor não vai chegar, o Senhor já veio. Obrigado, Senhor, nos dê sensibilidade para perceber, nos dê sensibilidade para notar a Sua presença, nos dê sensibilidade, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade.
porque o Senhor procura esses adoradores. Irabachá cantará manarabaçaio. Iramaçoco terá manarabachore becantoro manaramanarabás. Nós te exaltamos, ó Rei. Te exaltamos, Senhor. Seja honrado, seja honrado, seja honrado, Jesus. Vamos adorar, gente.